Pessoal, vamos começar então a nossa aula ao vivo, que é para celebrar o lançamento do curso Neném com Milão. Como vocês já sabem, eu amo esse assunto e eu tenho ensaiado, começado o projeto desse curso há muito mais tempo do que vocês imaginam. Assim que eu me formei, a área que eu queria atuar era a nutrição materno-infantil. Comecei a atender bebês, mamães, crianças, fazia cursos de introdução alimentar. Então, ali eu tinha 21 anos e dava os meus primeiros cursos de introdução alimentar. Esse amor só foi crescendo. Eu sempre amei esse assunto. Acabei indo para outros assuntos ao longo dos anos, mas nos últimos 4 anos, esse assunto voltou com muita força, porque eu participei de um curso avançado de introdução alimentar. Aliás, 3 cursos avançados de introdução alimentar, chamados um Aurélio, um Martinho e um Ulisses, né? A prática de ter introduzido a alimentação para 3 menininhos diferentes e vivido aquilo intensamente todos os dias, né? Dos 6 meses aos 2 anos. Do primeiro, do segundo e agora o terceiro está com 10 meses, então a gente ainda está no processo de introdução alimentar. Com absoluta certeza, a prática me trouxe uma experiência, uma firmeza, um amor que eu não tinha antes. Eu tinha já um amor, um conhecimento, estudava muito, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de me aprofundar. Eu me dedicava muito aos meus alunos presencialmente quando eu tinha lá os meus 21 anos, compensava a falta de experiência com muita dedicação, ia na casa deles, cozinhava com eles, escrevia uma apostila enorme, fazia todo aquele acompanhamento com muita dedicação. Mas agora, 8 anos depois, eu vejo que o que acrescentou demais na minha prática foi a minha experiência, a minha confiança. Eu lembro muito bem de uma das primeiras bebezinhas que eu atendi, de uma amiga muito querida, mas muito medrosa. A gente fez o curso de introdução alimentar, daí eu fui na casa dela para a gente cozinhar algumas coisas, para mostrar para ela como ela faria isso com praticidade, como ela prepararia. E ela não estava comprando a ideia do BLW. Veja, há 8 anos atrás, o BLW ainda era mais underground, mais alternativo. A ideia de dar pedaços de comida para o bebê, né? E eu tava ali vendendo para ela a ideia porque tem diversos benefícios, evidências científicas, tanta coisa legal nesse método. E ela estava muito insegura. Ela queria a papinha assim liquidificada, que não é recomendado nem se você fizer o método tradicional, certo? Então ela tinha muito medo de engasgo, muito medo de qualquer coisa. Eu expliquei para ela tudo. Eu mostrei diversos vídeos das crianças tendo gag. Vou explicar para vocês se você não sabe o que é gag ainda, mas é algo que parece um engasgo, mas na verdade é bem diferente quando você entende de fato a fisiologia do gag e o que acontece no engasgo, né? Expliquei para ela tudo bonitinho. Estávamos na casa dela. Fizemos comidinhas para bebê, fomos dar a comidinha para bebê e na primeira banana essa neném tem um gag que é completamente esperado. E a mãe na hora desesperou. E eu, com os meus 21 anos e nenhum filho, não consegui passar a segurança para ela e não consegui apaziguar. Ela ficou desesperada, pegou esse bebê no meio do gag, começou a fazer manobra que não precisava, porque a bebê estava chorando, estava passando muito ar, certo? Quando tá chorando, tá passando muito ar. Você tá escutando a bebê. Ela claramente não estava engasgada, mas a mãe queria porque queria tirar aquele pedaço de banana. A criança começou a chorar. A mãe ficou desesperada, pensando que estava numa situação de vida ou morte. Não quis mais saber de BLW. Fez as papinhas. É porque a gente, de todos os meus alunos, assim, essa foi a que eu vi por mais tempo as consequências de não ter feito o que eu recomendei, porque apesar de todos os meus esforços, ela continuou com muito medo. E depois dessa experiência, mais medo ainda. A bebê acabou se tornando uma menina muito seletiva, muito de desenvolvimento um pouco atrasado, porque não se permitia que ela avançasse certos degraus, não tinha confiança no bebê, não tinha confiança no processo. E por mais que eu tentasse, eu não tinha a voz da experiência e a carga de uma mãe, certo?
Então, depois eu vi, anos depois dessa criança sendo uma criança seletiva, que até hoje não come de tudo, já melhorou bastante, afinal ela tem 8 anos, mas nos primeiros 3 anos de vida era uma criança que não comia quase nada de verdura, quase nada de fruta, que precisava ser distraída para comer, que precisava ser chantageada para comer. Aquele cenário que a gente simplesmente não quer. E eu sei que é porque a introdução alimentar foi feita de uma forma bem truncada. Além disso, os hábitos da família que sustentam a introdução alimentar também não foram dos mais favoráveis para que essa criança se desenvolvesse. E desenvolvesse a sua alimentação. É claro que agora, com 8 anos, ela já está muito bem, ela já não é uma criança super seletiva e tudo mais, mas os primeiros anos foram difíceis. Agora, eu tava lembrando essa situação hoje, lembrando esse dia, lembrando esse gag que teve esse, esse pânico da mãe e eu não soube direcionar ela para confiar no neném, para ficar tranquila. Hoje eu olho para trás e penso, gente, eu faria tão diferente. Eu traria tão mais confiança, tão mais prática, tão mais ferramenta, tão mais evidência, falaria com tanta convicção porque eu já passei por quantos gags? Nem sei quantos gags. Dos meus filhos, dos meus sobrinhos, de outras crianças que eu acompanhei. Eu já passei por uma situação de engasgo que eu posso contar para vocês mais tarde. E esse engasgo aconteceu com um alimento que não estava nos parâmetros corretos, que uma situação que não estava segura, não foi porque eu dei um pedaço de cenoura bem cozido em palito para um bebê, não mesmo. Eu já estudei tanto, eu já vi tantas situações que isso não aconteceria. Eu com certeza conduziria as coisas de forma diferente. Então, hoje, depois desses 8 anos, depois de todas as experiências, o Neném com Milão está finalmente pronto, nasceu. Nasceu depois de tanto estudo, de tanta evolução na minha escrita desse curso, porque eu estou escrevendo esse curso há muito tempo. Quem fizer o curso vai ver que tem imagens de diversos bebês comendo em vários alimentos diferentes. Eu gravei esses nenéns comendo para mostrar o desenvolvimento da mastigação, para mostrar o gag, para mostrar o desenvolvimento das mãozinhas, para mostrar como usa talheres. Gravei tudo de bebês diferentes. Tem o Martim, meu filho que já está com quase 3 anos lá comendo, porque eu estou fazendo esse curso com muita dedicação há bastante tempo para vocês. Então, ele é uma obra de muito estudo e de muita dedicação e amor, porque eu amo esse assunto e eu vejo frutos desse assunto, dessa introdução alimentar bem feita. Eu vejo frutos todos os dias na minha casa. Então, hoje eu quero dividir com vocês justamente a diferença, o ponto mais é, significativo em relação ao sucesso da introdução alimentar. Quando eu converso com pais e com mães, e todos os que eu acompanhei ao longo dos anos, uma coisa era muito nítida. Quando o pai e a mãe colocavam na cabeça que eles queriam que a criança comesse, as coisas começavam a ir de mal a pior. Talvez você venha aqui e fique chocado com essa informação. Como assim, Marina? Você está me dizendo que o objetivo da introdução alimentar não é fazer o bebê comer. Às vezes você está com um bebê que está baixo peso, que você está doida para começar a dar comidinha para ele ganhar peso, para você não ter que se preocupar mais com isso. Às vezes você acha que agora você precisa sair para trabalhar, então precisa começar a introdução alimentar, senão seu bebê vai passar fome, só com leite materno, só com fórmula infantil. Ou talvez você esteja simplesmente agoniada, querendo que seu bebê seja um bebê gordinho, às vezes ele está super saudável, está ali na curva, bonitinha, crescendo, mas você quer que ele seja um bebê gordinho, às vezes a sua sogra, a sua mãe fica falando que precisa dar comida para esse menino porque ele está muito magrinho. Eu não sei, mas muitos pais chegam na introdução alimentar agoniados para o bebê comer. Eu já vou te falar que se você for pelo caminho de colocar como objetivo central desse processo todo comer, o bebê comer, as coisas vão dar errado. Vou te contar por quê. O bebê não está pronto com 6 meses e com todos os sinais de prontidão para comer. Ele está pronto para começar a aprender a comer.
Quando a gente pura, né, as etapas, a gente quer pular essas etapas e quer ver esse bebê raspando o pratinho, as coisas começam a dar errado. A gente começa a colocar o bebê em situações de risco, a gente começa a ferir a liberdade desse bebê, a sensação de saciedade desse bebê, o ritmo, a velocidade em que ele come. A gente começa a ferir esse respeito com o bebê mesmo, para que ele alcance as nossas expectativas. Então, eu tenho meu pratinho aqui. O pediatra falou que eu tenho que botar no pratinho o arrozinho, o feijãozinho, a carninha, a cenourinha, a abóbora e a couvezinha. Aí você faz bonitinho, tchuc, 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 bota no pratinho, tudo amassadinho, tudo batidinho, pequenininho, do jeito que o pediatra falou. Senta lá, pega a colher, coloca na boca do neném e ele cospe. Bota pra fora, mesmo papinha, ele bota pra fora tudo. Daí você raspa a boquinha dele com a colher, faz assim pra ele abrir a boca, encaixa a colher, bota pra cima, agora vai ficar, ele cospe de novo. Ou ele chora, ou ele começa a bater na mesa, ele não quer ficar. Ou você não consegue abrir a boquinha dele, convencer ele a abrir a boquinha. Ele não tá afim, não tá legal, só comeu 2 colheres de chá. O pediatra falou que tinha que comer 4 colheres de chá. E agora? Não vai ganhar peso. Ai, meu Deus, meu filho. Calma, gente, calma. Eu vim aqui para contar para você que tudo isso é furada. Vem aqui comigo. O seu bebê, até 6 meses de idade, só precisa de fórmula e leite materno para ter suas necessidades nutricionais supridas. E não só isso, ele não tem desenvolvimento motor e cognitivo para receber nenhum outro alimento além de leite materno e fórmula infantil. Ai, mas eu vou começar a trabalhar. Leite materno, fórmula infantil. Lá no curso, a gente tem esse apoio de como você vai conseguir ordenhar, oferecer o leite materno, sem que você seja atrapalhada pelo processo de voltar para o trabalho. Você pode manter o aleitamento voltando para o trabalho, deixando com um cuidador o leite materno de uma forma que não vai atrapalhar o aleitamento materno, para que o bebê continue se alimentando assim. Tá usando fórmula? Continue a fórmula. Quando o bebê estiver pronto e precisar comer, nós vamos começar a dar alimento para ele. Agora, será que é assim? O bebê está com 5 meses e 29 dias, ele está suprido com leite materno. Com 6 meses completos, de repente, de um dia para o outro, ele tem uma necessidade calórica a mais de X calorias, de ferro, tantos miligramas, de cálcio, tantos miligramas, e, portanto, se você não fizer esse bebê comer de 5 meses e 29 dias para 6 meses, o seu bebê está com deficiências nutricionais. Não. Claro que não, né, gente? É gradual. Então, o bebê com 5 meses, 29 dias, não precisa da comida. Com 6 meses, 6 meses um dia, e 2, e 3, e 4, e 5, ele vai gradualmente precisando mais de alimentos. É complementar. A gente fala introdução da alimentação complementar. Dos 6 meses a um ano, o leite vai continuar sendo o principal alimento do seu filho. E o alimento sólido, a frutinha, a verdura, a carninha, o ovo, vão complementar esse leite materno. Saber disso tira o peso da gente de ter que enfiar comida na criança quando ela não está pronta, quando ela não quer, desrespeitando ela e fazendo uma introdução alimentar truncada. Olha só, eu quero que você imagine agora, todo mundo pare e visualize, como você quer o seu filho com 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos ao redor da mesa, numa refeição. Você quer essa criança sentada no cadeirão, com um pratinho na frente dela, comendo com a colher, comendo com o garfinho, pegando algumas coisinhas com a mão, mastigando, engolindo, conversando sobre o que está acontecendo no dia, fazendo perguntas para você, você respondendo, você sentada à mesa também, com o seu prato de comida, a mesma comida que você fez para o seu filho é a que você está comendo e conversando e falando com ele sobre o dia e respondendo as perguntas dele e descobrindo o que aconteceu na escola e contando para ele como é que era quando você era criança e comia aquela mesma comida com a sua família. É isso que você quer? Ou você quer
Aquela criança que senta à mesa e parece que tem alguma coisa na cadeira que não aguenta ficar sentada, que fica levantando, que diz não para a comida o tempo todo, que fala que não gosta do verdinho, que não quer que o arroz e o feijão e o frango encostem, que precisa que você pegue a colher e fique dando na boca para ela. Aí você não tem sossego para comer, porque agora a sua missão não é almoçar em família, a sua missão é alimentar o seu filho. Então você tem que ficar dando colherada atrás de colherada. Aí essa criança quer levantar, você pega o tablet, você coloca uma galinha pintadinha para ela ficar assistindo a galinha pintadinha e ficar só abrindo a boca, igual um zumbi recebendo comida. Aí você vai contando as colheradas. Não, pelo menos ele comeu. Aí você começa a negociação. Só mais uma colherzinha. Olha o aviãozinho. Abre o bocão. Muito bem! Agora você vai ganhar suas sobremesas, porque se você não tivesse comido isso, você não ia ganhar sua sobremesa. Ó, filho, come o brócolis. Se você não comer o brócolis, você não vai sair da mesa. Se você não comer o brócolis, você não vai assistir desenho. Se você não comer o brócolis, mamãe vai tirar o Hot Wheels que você gosta. É isso que você quer? Você quer ser aquela mãe que sai correndo atrás do filho com uma colher? Essa semana eu presenciei essa cena. Na hora do jantar, a mãe sentou no chão e ficou 20 minutos com a criança correndo e voltando, correndo e voltando, correndo e voltando para receber colheres de comida na boca. A criança de quase 2 anos. E ela me falou que é assim toda noite na casa dela. Todos eles sentam no chão. Então, a alimentação da casa já não gira mais em torno da mesa, da dinâmica familiar, mas daquela criança. Pessoal, eu garanto, se a sua introdução alimentar for truncada e não for bem sustentada por hábitos saudáveis, esse é o destino. Se você não der autonomia, respeito, se você não entender quais são os objetivos da introdução alimentar e trabalhar por eles, se você ficar focando no seu filho comer, você vai cair nessa armadilha. Porque a mãe que está atrás da criança com a colher, a mãe que está botando a tela, é uma mãe que está com medo, medo do filho não comer. Ela virou escrava daquela situação, ela virou refém daquela situação. Ela precisa fazer aquilo para o filho dela comer. E o objetivo dela final é que ele coma. Todos os objetivos saíram de cena. Ela está numa situação de emergência. Olha, no nosso curso no Enem com Milão, eu coloquei uma aula de como a gente vai lidar com seletividade. Essa aula vai ser ao vivo. A gente vai conversar casos reais, tá? E ver como que a gente vai desfazer essa situação e correr atrás do prejuízo para voltar à alimentação para a mesa, com a família, mesma comida da casa, resolvendo essa seletividade um pedacinho de cada vez. Porque só porque você está nessa situação não significa que não tem como sair dela. Com certeza tem como sair dela. Inclusive, os princípios que eu vou falar agora vão te ajudar. E no curso eu também coloquei uma aula sobre transição. Às vezes você já começou a introdução alimentar de uma forma truncada, tá amassando tudo, tá liquidificando, tá misturando, não tá dando autonomia para o seu filho, o bebê já tá rejeitando com 7, 8 meses, o que não é normal dentro da introdução alimentar. Tem uma aula de transição de papinha à autonomia, justamente para poder te ajudar. Então, pessoal, se você visualizou o seu bebê virando uma criancinha que senta ao redor da mesa, come com você, gosta de cozinhar com você, gosta de ir à feira com você, sabe o nome, sabe a diferença entre pepino, berinjela, abobrinha, sabe escolher uma fruta boa da árvore, pegar ela madurinha e comer. Tem prazer nessas coisas. Se é isso que você visualizou e é isso que você quer, a sua oportunidade de receber a minha ajuda, tintim por tintim, para chegar aí, é o nosso curso Neném com Milão. Ele foi feito com muita dedicação, muitas ferramentas, muita prática, muita experiência e muita ciência. E ele está agora aberto para inscrições. A gente, inclusive, tem agora para as 50 primeiras alunas, aliás, não 50, 40, porque desse começo para cá a gente já vendeu 10. Mas a gente botou aqui, né? Temos apenas 50, mas eu já fui informada que a gente já vendeu uns 10. Então, agora a gente tem o kit que eu montei para vocês de presente para celebrar esse lançamento e para presentear essas primeiras alunas que têm tanta confiança, tanto apoio na gente. Tenho 50 desses, então, desculpa, menos do que 50 desses. E eles são
Um copinho 360 anti-vazamento. Esse copinho é ótimo na introdução alimentar porque ele não vaza e ele não tem bico, não atrapalha o aleitamento materno. Excelente para beber água. Meus filhos têm no berço isso aqui e do lado da cama isso aqui porque não vaza, é muito bom. Então temos um desses no kit. Temos um kit de higiene bucal com massageador e escova de dente para você começar a escovar os dentinhos do seu filho. Você precisa começar a escovar os dentinhos assim que os dentinhos aparecem. Então, tá aqui, na introdução alimentar, geralmente é o momento em que eles começam a aparecer a partir dos 6 meses, mas algumas crianças pode demorar mais. Tá aqui já prontinho para você começar. Se o seu bebê ainda não tem dentes, você pode usar o massageador. Tem também uma forminha com tampa para ajudar no preparo prático das refeições para o seu bebê. Então, você vai poder congelar coisinhas aqui nessa forminha com tampa de forma segura. E aí você só vai pegando os cubinhos que você precisa para deixar mais prática a alimentação do seu bebê. Vocês vão ver que, para mim, praticidade é uma palavra-chave no Neném com Milão. Porque eu não quero que seja um trabalhão para você fazer comidinha para o bebê e depois fazer outra comida para você. A ideia é fazer a mesma comida para a família e para o bebê com pequenas adaptações. Isso aqui é para apoiar você. Então, lá, por exemplo, eu te ensino a fazer a mesma comida para a família e para você. E aí você pode congelar o seu com sal e congelar as porçõezinhas do bebê sem sal. E aí você vai tirando quando você precisa. Ou você tem uma comidinha, eu gosto de fazer a comidinha fresca o máximo de vezes que der. Mas tem vezes, por exemplo, que a família vai comer fora, ou a família vai comer uma comida que não tem como adaptar, feijoada. Não tem como adaptar uma feijoada para um bebê, certo? Por causa daquele sal, das linguiças, cozinha tudo junto. O que que eu faço? Então, tiro os meus preparozinhos e a comidinha do bebê já está pronta. Vou comer num restaurante, levo a comidinha do bebê pronta. Então, é muito prático e eu ensino vocês a fazerem isso no curso. E por fim, o meu xodó é esse avental. Eu vou mostrar para vocês ele abertinho aqui. É um babador, né, BLW, da Aurora Senhora. Eu uso os babadores da Aurora Senhora há 4 anos. Amo. Eles são de manga comprida. Obrigada. Vocês. Eles são de manga comprida, apertadinhos aqui, mas com um elástico super confortável para o bebê. E você amarra ele em cima e na cintura. Parece que é muita coisa, gente. Aquele babadorzinho pequenininho assim, ó, não serve para o bebê no começo da introdução alimentar. Ele maiorzinho, sim, mas ele com 6, 7, 8 meses, é esse aqui que você quer. Porque os bebês, na hora que eles vão tentar comer, eles acabam tirando o babador. Então, esse aqui, ele amarra bem. Tem um bolso para coletar alimentos que caem. É impermeável e protege a roupinha do bebê todinha. Eu adoro eles, uso há 4 anos em todas as introduções alimentares. Então, quando a gente falou, vamos fazer um curso de introdução alimentar, eu falei, eu já sei que eu quero no lançamento fazer um avental, um babador do Neném com Milão. Então, essa é a nossa estampa exclusiva do Neném com Milão para celebrar essa inauguração, para celebrar é, esse lançamento, com toda a qualidade do Aurora Senhora, que é muito boa, gente. Tanto que os que eu tenho, eu coleciono de 4 anos para cá. Eu não precisei me livrar de nenhum, estão todos inteiros. Então, se você quer participar do Neném com Milão e aproveitar esse curso tão cheio de ferramentas e conhecimento, mais o bônus, o link tá aí no chat para vocês, tá? Ah, alguém tá falando assim, poderia mandar o link, por favor? Tive um problema na ligação, precisei sair e retornar. Aí, logo depois, o suporte já mandou. Aproveite o bônus e aí tá aqui o link para vocês fazerem a compra. Depois o suporte vai me atualizar de quantos nós ainda temos, porque eu já sei que não temos mais 50. Aqui, 40 unidades. Nós temos 40 unidades ainda disponíveis. Então, gente, o convite está feito. Agora vamos voltar para a nossa aula, porque eu tenho muitas coisas importantes para dizer para vocês. E olha, no final eu vou dar um espaço para perguntas, então fiquem, por favor, até o final, se você quer aproveitar ao máximo. Como eu falei, o objetivo da introdução alimentar não pode ser somente fazer o bebê comer. E é importante pensar nesses objetivos porque eles vão traçar
como você vai fazer a introdução alimentar, o que você vai servir em introdução alimentar. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, com que alimento que eu começo a introdução alimentar? A pergunta é, você pode escolher dentre centenas de alimentos, mas você tem que se perguntar, por que que você vai escolher esse alimento? Com qual objetivo? Tem que ser para responder esses objetivos da introdução alimentar. Então, todas as perguntas, qual cadeirão que eu vou comprar, como que eu vou servir, qual horário que eu vou usar, tudo isso tem que responder esses objetivos da introdução alimentar, que são 5. Então, o primeiro. E comer tá dentre eles, tá, gente? Eu vou falar, mas eu deixo ele por último, porque ele é a última coisa que vai acontecer. Depois desses objetivos outros serem atingidos, aí o bebê vai começar a comer. E não tem problema. Eu vou explicar para vocês também por que que não tem problema o bebê não comer quantidade com 6 meses, tá? E como esse processo é natural para o bebê. Então tá, o primeiro objetivo da introdução alimentar é ensinar o bebê a participar das refeições em família. Então, colocar esse bebê no cadeirão, ao redor da mesa, com sua família, e ele ficar durante uma refeição ali, interagindo com os adultos, olhando para todo mundo comer, já é um grande sucesso nos primeiros dias de introdução alimentar. E você vai ver que existem algumas coisas que atrapalham isso. Por exemplo, você, no começo da introdução alimentar, vai começar a colocar esse bebê numa rotina para que ele aprenda a participar das refeições da família. Na primeiríssima refeição que fizemos, por exemplo, do Ulisses, que é a mais recente, eu arrumei a mesa, fiz a comidinha para a família, fiz a adaptação para ele, pratinho pronto na hora dele dormir, estava com sono. Então, precisei não colocar ele para comer, não era impossível, ele ia ficar chorando na cadeirinha. Fui botar ele para dormir e ele participou da próxima refeição em família, o lanche, em que ele comeu junto com a gente. Então, essa adaptação acontece no começo com o objetivo de que ele participe das refeições da família. E por que que é tão importante para um bebê participar das refeições da família? E por que que isso é o centro do método do Neném com Milão? Participar das refeições da família. Primeiro, o bebê aprende com modelo, ele aprende imitando tudo, ele aprende imitando. A gente tem o neurônios espelho que fazem justamente o trabalho de espelhar, imitar o que está acontecendo diante da gente. É assim que os bebês vão aprender a falar, por exemplo, a fazer outros movimentos e a comer também. Então, quando você coloca um bebê diante de você à mesa, ele vai te observar colocando aquela comida na boca, ele vai te observar mordendo, ele vai te observar mastigando e ele vai imitar esse padrão. Então, numa introdução alimentar respeitosa, a gente coloca esse bebê diante da comida e diante da gente à mesa e aproveita para sermos modelos dele durante a introdução alimentar. Além disso, participando das refeições em família, você não perde o seu momento de se alimentar e o bebê não se torna o centro da alimentação. Então, como eu estava falando antes, a mãe que fala assim, 11h30 eu vou dar o almoço pro bebê e meio-dia eu vou comer, ela tá pegando, botando a cadeirinha na frente né, botando a cadeirão do bebê na frente dela, sentando e dando a alimentação pro bebê. Aquele momento vira todo um momento do bebê e não mais um momento da família, certo? Uma coisa que acontece com muita frequência é o bebê ter uma seletividade comportamental mais para frente. Uma criança de 1 ano, 2 anos, né? 1 ano e meio, 2 anos. E essa criança usar o momento da alimentação para ter uma atenção exclusiva, mesmo que negativa. Então, sabe aquela criança que fica 1 hora para comer e a mãe fica 1 hora pelejando para ele comer? Aquela criança muitas vezes está tendo uma seletividade de motivo comportamental em que ela está usufruindo de um momento exclusivo de atenção da mamãe. Mesmo que seja um momento estressante, mesmo que tenha correção, bronca, chateação, é um momento exclusivo que a mamãe está dando para ela. Entendeu? E de certa forma, isso dá um poder à alimentação negativo que a gente não quer. Quando você não deixa isso acontecer e bota todo mundo ao redor da mesa, você tira o foco e bota o foco não na criança, mas na alimentação em família. E aí essa criança vai participar junto.
Participar das refeições da família também é dar a oportunidade ao bebê de ser um membro valioso, precioso da família desde o começo. É tão gostoso estar ao redor da mesa com os filhos, comendo, rindo. Aí você pensa, ele é só um bebezinho, ele não sabe falar. Ele não sabe falar, mas ele se comunica. Então ele ao redor da mesa ri com você, faz barulhinhos, tenta pegar alguma coisa. É tão gostoso descobrir os alimentos junto com eles. Então faz toda a diferença a gente participar, a gente botar a criança para participar das refeições em família desde o começo. Além disso, vaza para além dos benefícios da alimentação, né? A criança, ao redor da mesa, junto com os pais, desenvolve habilidades sociais e relacionamentos. É ao redor da mesa que a criança vai contar o que aconteceu na escola, que vão perguntar, às vezes, perguntas difíceis, vão falar sobre assuntos polêmicos, desde aqui, da introdução alimentar, para o resto da vida. Sabe aquela família que gosta de almoçar domingo e que fica comendo um tempão, aí acaba a comida, faz um cafezinho, faz a sobremesa, fica conversando? É a família que cultiva esse hábito. E você não começa a cultivar esse hábito do nada quando a criança tem 5 anos. Você desliga a Peppa e fala: Não, agora a gente vai comer ao redor da mesa. Pode fazer isso? Pode. Se você está nessa situação, faça isso. Quebre esse hábito no momento em que você tiver, mesmo que a criança tenha 5 anos. Mas a questão é muito melhor, é muito mais fácil desenvolver esse hábito desde o primeiro dia. Outra coisa. A gente tem evidências de que estar à mesa com a família ajuda a criança a desenvolver a habilidade de comunicação, porque todo mundo conversa ao redor da mesa. Então, você está aí preocupado se seu filho vai falar, se vai atrasar na fala. Gente, a alimentação é uma super, ao redor da mesa com a família, é uma super oportunidade dele desenvolver linguagem junto com a família. Todo mundo junto, todo mundo conversando, todo mundo falando sobre as coisas é muito legal. Então, participar ao redor da mesa é muito importante. E tem um item também que é fundamental, é que é muito prático para a família. Então, você, mamãe, a introdução alimentar do seu filho não pode ser um peso na sua família e um peso para você. Tem que ser natural, tem que ser tranquilo, tem que ser feliz para a família inteira. Esse é um dos meus objetivos no curso. Mostrar para você como vai ser feliz para todos. E comer ao redor da mesa a mesma comida faz toda a diferença. Além disso, o segundo objetivo que eu quero falar para vocês da introdução alimentar é dar oportunidade de desenvolvimento para o bebê. Sabe quando a gente, vocês talvez, depois vocês me contem aqui se vocês sabem do que eu estou falando, tá, queridas? Sabe atividade sensorial para bebê e para criança pequena? A gente tem um monte, se você for procurar no Pinterest, tem várias. Tem empresas que fornecem só equipamentos para você fazer isso, diversas ideias. Eu mesma faço com os meus filhos um monte de arroz colorido, gelatina para poder botar a mão, gelo, brinquedo no gelo, quebra o gelo. E tem para bebê também. O bebê vai tirando as coisas do papel alumínio, faz massinha de batata doce, diversas ideias. Todas para ajudar o bebê a desenvolver as suas habilidades por meio dos sentidos, certo? Venho aqui te dizer que não existe nenhuma atividade sensorial mais completa e importante para o bebê do que comer. Então, eu vejo às vezes mamãe super interessada em atividades sensoriais para o desenvolvimento do filho, mas na hora de comer quer que o menino fique com as duas mãozinhas para trás, só abrindo a boquinha. Entendeu? Não pode pegar a comida, não pode. Você está privando o seu filho da atividade sensorial mais importante de todas, comer. Por quê? Quando ele está sentado no cadeirão, recebe um pedaço de abóbora cozida na frente dele, ele está vendo, ele está pegando, amassando ela, sentindo com o tato, fazendo ouvindo, sentindo o cheiro, sentindo o gosto daquela abóbora, a textura no rosto dele, a textura no cabelo dele. Sim, tem bagunça, sim, vamos aceitar que tem bagunça. Mas essa bagunça vale muito a pena, porque ela é por pouco tempo enquanto você ensina esse bebê, e aí você não vai ter mais bagunça de criança birrenta jogando comida no chão com 2 anos, porque não quer comer, porque não segue as regras da hora da alimentação, lancheira que volta inteira, intocada, porque a criança é seletiva, não come nada. Por quê? Porque você escolheu desperdiçar, entre aspas, um pouco de comida.
no começo, na introdução alimentar, você escolheu gastar tempo, você escolheu fazer as coisas com dedicação, não se importando que a criança estava sujando e você precisa depois dar um banho nesse bebê depois do almoço. Você gasta isso no começo, 6, 7, 8 meses, as coisas vão melhorando muito depois que o bebê com 9 meses começa a fazer a pinça, e ele faz isso porque você fez esse desenvolvimento motor com ele antes. E aí você não vai ter esse desperdício, que esse sim, gente, é uma dor de cabeça. Conversei algumas semanas atrás com uma amiga que antes ela fazia muito esse lance de tem que comer. Essa era a filosofia, sabe? Botou no prato, tem que comer. Eu fiz, tem que comer meio que obrigado. Que é uma coisa que a gente sai completamente da nossa filosofia em relação à introdução alimentar e como a gente trata a seletividade lá no Neném Comilão. E ela falava comigo com convicção como se fosse funcionar, e eu sabia dentro de mim, mas eu não dou opinião quando não me pedem opinião, que não ia funcionar, não era essa a minha abordagem. Aí, algum tempo, algumas semanas atrás, ela veio me falar que não estava funcionando, que ele estava indo para a escola levando a marmita estava voltando inteira, que ele não estava comendo mais, que ele estava emagrecendo, que eles não sabiam mais o que fazer. Me pediu ajuda, eu dei as minhas opiniões, o meu caminho, falei para ela, né, dei o caminho das pedras, ajudei-a, mas isso podia ter sido evitado se a introdução alimentar tivesse sido feita de forma respeitosa, se tivesse dado essa oportunidade para ele de sujar, de aprender a comer, desenvolvendo todas as suas habilidades, pegando a banana, amassando a banana, passando no cabelo, fazendo assim no bandejão, porque tudo isso é importante na introdução alimentar. O bebê vai desenvolvendo, gente. Ele não sabe, quando ele senta no cadeirão pelas primeiras vezes, que ele tem que pegar aquela coisa, botar na boca, mastigar e engolir. Ele não sabe que é para comer. O único estímulo que ele teve de comer até hoje foi o leite materno à fórmula, que é algo líquido que vai para o fundo da garganta e é engolido, não tem mastigação. Então, a introdução alimentar, nesse primeiro momento, ela precisa ensinar o bebê a mastigar, lateralizar, empurrar a comida para o fundo da garganta. Tá grande, não mastigou direito, volta essa comida por meio do gag, mastiga um pouco mais, depois engole, e assim o bebê vai aprender a comer. Mas isso é um processo. E por isso que no nosso objetivo, nos nossos objetivos aqui está desenvolver as habilidades motoras. Então, nessa experiência sensorial completa, o bebê vai desenvolvendo suas habilidades. Ele vai desenvolver a mãozinha, porque a primeira coisa que ele faz é usar a pressão palmar para pegar alimentos em palitos ou alimentos grandes, grandes floretes de brócolis, um ossinho de galinha de forma segura. Ele vai mapear a boca com esse alimento, depois ele vai começar a usar os dedinhos, depois ele vai desenvolver a pinça, que é um refinamento motor bem grande que acontece nos bebês que fazem a introdução alimentar bem bonitinha. Isso acontece com 9 meses. Com 9 meses eles já estão, ó, pegando uma ervilhazinha, botando na boca e dão conta de lidar com essa ervilhazinha, porque eles passaram por todos os processos. A nossa introdução alimentar, baseada em evidências e baseada em experiências também, ela promove o desenvolvimento do bebê a partir das habilidades que ele já tem e os reflexos que ele tem também. Então, um bebê, ele tem o reflexo de gag, que é para proteger as vias aéreas dele enquanto ele aprende a comer. Quando ele está lá mastigando um pedaço de batata doce e ele tenta engolir, vai para o fundo da garganta, não, oh, perdão, da garganta não, para o fundo da boca, para o iniciozinho da garganta, um pedacinho de batata doce que está um pouquinho maior. O que que ele faz? Ele começa a fazer uma contração que vem desde aqui de baixo, por todo esse caminho, empurrando esse alimento para fora, enquanto ele fecha as vias aéreas para que esse alimento não venha e engasgue ele. E ele faz o movimento de gag, que é justamente você fazer aquela ânsia de vômito para tirar o alimento. Faz... E aí, esse alimento, com todo esse. É um reflexo da laringe e da faringe, que vão tirar esse alimento. Não tá nas vias aéreas, mas do fundo da boca para o início da boca. E o bebê vai fazer. E esse pedaço de batata doce vai voltar para a boca, então ele vai continuar mastigando. É assim que o bebê sabe que ele precisa mastigar mais, porque o reflexo de gag está ali para proteger e guiar esse aprendizado.
Além disso, ele já tem o reflexo, o bebê tem reflexo de, ó, morder e tentar arrancar um pedaço. Ele tem a tendência de usar os alimentos para mapear a boca. A gente precisa fazer um mapa mental da nossa boca. Sabe quando você está comendo um ovo mexido e você acha um pedacinho de casca e você consegue separar só esse pedacinho de casca e cuspir? O bebê precisa adquirir essa habilidade. Como que ele vai fazer isso? Recebendo uma comidinha amassada? Não. Ele vai desenvolver isso com a introdução alimentar nos alimentos no formato seguro, na textura segura. Alguns alimentos são estratégicos, resistivos, ótimos para fazer esse mapeamento. Tudo isso eu apresento lá no Neném com Milão para vocês. Então, a gente quer que esse bebê se desenvolva, desenvolva as habilidades. E aí, eu te dou o caminho das pedras para que isso aconteça. Esse bebê vai ter mais força aqui, ó, nos músculos orofaciais, porque ele simplesmente sabe mastigar melhor, sabe lateralizar melhor. É um bebê que desenvolveu as suas habilidades nesse sentido da introdução alimentar bem feita, ele se mantém mais seguro. Olha só, deixa eu te falar uma coisa como mãe de três. Por mais que você seja uma mãe super dedicada e tá sempre de olho no seu filho, que tira todos os perigos, o seu bebê certamente colocará alguma coisa perigosa na boca dele quando ele começar a engatinhar. Eu boto a minha mão no fogo. Tenho certeza que vai chegar um momento que você vai tirar um inseto, uma pedra, um graveto, brinquedo que alguém esqueceu, uma uva inteira que rolou da mesa, da boca do seu filho. Tenho certeza, porque isso acontece. Por mais que a gente se dedique, por mais que a gente seja aquela mãe que fica ali de olho, acontece. E o bebê precisa saber se proteger contra essas coisas também. E como é que ele sabe se proteger em relação a essas coisas? Porque ele aprende a cuspir. Então, se o seu bebê no começo da introdução alimentar está cuspindo, que coisa boa! Isso é uma coisa boa. Se ele está fazendo gag cuspindo, que coisa boa. Ele está aprendendo a se proteger contra perigos de coisas que ali vão aparecer. Aqui no nosso curso de Neném com Milão, eu não quero que o seu bebê com 2, 3 anos não saiba ainda comer uma uva inteira. Sabe por quê? A gente tem, por exemplo, um jeito que uma coisa que a gente faz para manter os bebês seguros é cortar a uva em quatro no sentido longitudinal. A partir dos 9 meses, esse bebezinho pode pegar esses pedacinhos de uva e colocar na boca sem risco de engasgo. Porque a uva é um exemplo de perigo de engasgo para um bebê. Ela é redonda, ela é dura, ela é escorregadia. É justamente esse o tipo de coisa que faz um bebê engasgar. Porque ele perde o controle disso na boca, acaba vindo para as vias aéreas, escorregando ali, e ele é exatamente do tamanho, né? O tamanho das vias aéreas do seu bebezinho, ó, é um mindinho. Uma uva cabe exatamente aqui, ó, aquelas uvas Vitórias roxinhas, cabe exatamente aqui. Um tomate cereja, um ovo de codorna, e causa engasgo. Então, a gente tem várias medidas de segurança, tá? Para fazer tudo direitinho, diminuindo esse risco de engasgo. Só que tem gente que esquece que não é só não ter o risco de engasgo, é ensinar o bebê a comer. Você precisa ensinar a sua criança de 2 anos a pegar uma uva, a morder com os dentões. Olha, filho, fez bloco, a mastigar. Eu vou te ensinar tudo isso lá no Neném com Milão. Porque o seu filho com 2 anos já está correndo de um lado para o outro. Se você está na casa de outra pessoa e você olha para lá e tem uma uva na mesa, ele vai lá, pega a uva inteira e bota na boca. Se você não ensinou ele a tirar o pedaço, a mastigar com segurança, a só comer sentado. Gente, não quero ficar aqui falando dos meus filhos como se eles fossem os mais maravilhosos do mundo, apesar de eu achar os mais maravilhosos do mundo, eu sei que você acha que são os filhos de vocês. A gente é apaixonado pelos nossos filhos, né? Eu sou apaixonada pelos meus. Mas esses dias veio uma amiguinha deles almoçar aqui. E essa menininha estava comendo, correndo de um lado para o outro, né? Ela vinha, comia e saía, vinha, comia e saía. E aí os meninos ficaram agoniados, foram atrás dela e falaram: Fulaninha, você tem que comer sentado, senta aqui, você vai engasgar, não pode comer assim, tem que comer com atenção. Repetindo a mesma coisa que eu falo para eles, tentando dar um jeito dessa menina sentar. Então, o que eu quero dizer é, eles aprendem, o que a gente ensina, eles aprendem. Então, comer com segurança essas coisas também é algo que a gente ensina. Desenvolver as habilidades também é um dos objetivos da introdução alimentar, porque mantém o bebê seguro. Vamos lá, que eu tô falando demais porque eu sou absolutamente apaixonada por esse assunto.
Outro objetivo da introdução alimentar. Pessoal, queria avisar que a gente ainda tem 32 unidades do nosso bônus de lançamento. Então, se você está de olho, vem que ainda tem o babador, o copinho, todo o kit maravilhoso e o nosso curso maravilhoso que está de vagas abertas. Mas então, terceiro objetivo da introdução alimentar. Vocês estão anotando? Primeiro objetivo é ensinar o bebê a participar das refeições de família. Segundo objetivo, desenvolver habilidades motoras do bebê. Terceiro objetivo, desenvolver um bom relacionamento com a comida. Acho que a gente não pensa nisso o suficiente quando a gente pensa em alimentação de forma geral, mas quando a gente pensa em criança comendo, em introdução alimentar, em bebê comendo. A gente não pensa, por exemplo, na saciedade do bebê. O bebê já nasce sabendo quando ele está saciado, certo? Como é que você sabe que um bebê amamentado mamou bastante? Quando ele mama acordadinho no peito e aí ele solta. Aí você sabe, ele mamou o suficiente. Por quê? Porque ele para de mamar quando ele tá com a barriguinha cheia. Ninguém tem que contar quantos ml de leite materno um bebê mamou. A gente não sabe. A gente confia no sinal de saciedade do bebê. Se o bebê tá acordadinho mamando, parou de mamar, a gente sabe que a barriguinha dele tá cheia. E aí você não precisa ficar, mama mais um pouquinho, porque você devia ter mamado 10 minutos e você mamou 7. Não, você confia nessa saciedade. Eles têm esse sistema de saciedade. Por algum motivo, quando a gente coloca o bebê no cadeirão, a gente para de respeitar essa saciedade e fica contando as colheres de sopa e falando só mais uma, só mais uma. As colheres de chá que o bebê come, tentando abrir a boca e enfiando na boca do bebê. Isso não é respeitoso e isso estraga o sinal, a percepção de saciedade natural do bebê. Se você tem crianças obesas, pequenininhas, obesas, que comem além da conta, que comem até passar mal, que comem com dor de barriga, eles ainda estão comendo, essa criança perdeu a sinalização, a percepção de que ela está saciada e ela continua comendo, continua comendo, continua comendo. Nós não podemos fazer isso com os nossos filhos. Nós precisamos manter, proteger esse sinal de saciedade do nosso filho. Por isso, você nunca vai me ver recomendando no nosso curso que você enfie uma certa quantidade de comida no seu filho, ou que ele precisa comer uma certa quantidade. Eu sempre falo, a nossa obrigação como pai e mãe é oferecer uma alimentação adequada, variada, gostosa, segura para o nosso filho. A responsabilidade do bebê é comer a quantidade que ele quer, no ritmo que ele quer. E quais alimentos ele quer daqueles que são oferecidos. Se você observa essas coisas e respeita isso do bebê, você não estará empurrando seu filho para a seletividade. Pelo contrário, você estará impulsionando ele para ter um bom relacionamento com comida. Vai ser uma criança que senta à mesa e come porque ela gosta. E ela para de comer quando ela está saciada. E isso vai perdurar pela vida adulta. Muitas de vocês podem até me falar aqui no site se vocês estão sabem dessa situação, se vocês sentem isso, se vocês são adultas que não percebem quando vocês estão satisfeitos, continuam comendo, 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 quando viu, eita, já tô empanzinada porque não sabe mais perceber os seus sinais de saciedade. Muitos adultos estão passando por isso e tem que parar para redescobrir o comer consciente. Pois eu digo, se a gente faz uma introdução alimentar bem feita, a gente não precisa ensinar o comer consciente para o nosso filho. Ele acontece naturalmente por causa do meio, o ambiente que você está proporcionando ao seu filho. Então, a gente não atrapalha o bebê, por exemplo, a comer fazendo com que ele coma no nosso ritmo. Isso é uma coisa que acontece muito. Tô aqui com pressa, dando comida pro bebê, porque eu também preciso almoçar, porque eu também preciso me arrumar, porque eu preciso fazer aquilo, porque eu preciso fazer aquilo outro. E esse bebê tá demorando demais para comer. Eu tô aqui segurando a colher, segurando o prato, dando pro bebê. A gente acaba ditando o ritmo das colheradas, ditando o ritmo da refeição, querendo que o bebê coma rápido, porque você já tá com a próxima colher aqui, ó, carregada. Você já tentou dar comida para um bebê? Você é meio tedioso. A gente fica com pressa mesmo. Então,
A nossa ideia aqui é não dar a comida para o bebê e deixar que ele se autoalimente. Ele dita o ritmo. Você só precisa sentar do lado e comer a sua refeição tranquilo. Seu bebê vai ser um bebê que mastiga, engole, presta atenção nos alimentos, e é isso que a gente quer. A gente não quer uma criança que come sem mastigar direito, inalando a comida para poder sair correndo logo, acaba comendo além da conta. Isso não só impulsiona a criança para a seletividade, mas também para a obesidade na infância, quando ela não sabe os sinais de saciedade, quando ela come rápido, quando ela não aprecia os alimentos. Vou dar uma paradinha aqui só para responder duas perguntas do chat. Uma pessoa está perguntando se ela não garantiu a inscrição dela. Tá, 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 tá. Olha, a gente ainda tem, então, várias unidades. Então, quem está aqui no chat ao vivo pode comprar que ainda tem o suficiente para vocês, tá? Em 30. É... Tá, tá, tá. Se o curso vai ser ao vivo, o curso está todo gravado e você pode assistir no seu ritmo. Então, todas as aulas estão gravadas, disponíveis para vocês. Perdão, nesses primeiros 7 dias está disponível apenas o módulo 1, que é bastante conteúdo para vocês aproveitarem. Depois desses 7 dias, os outros módulos são liberados, módulo 2, 3, 4 e 5. E são aulas todas gravadas previamente, até porque muitas são aqui na cozinha da gente preparando, né, mostrando todas as texturas para vocês, os formatos, a rotina alimentar, como é que é com 6 meses, 7 a 8 meses, 9 a 11 meses, 12 meses a 24 meses, como você vai fazer toda a comidinha do bebê numa panela só, como você vai fazer várias coisas para congelar, como você vai oferecer frutas, leguminosas, ovos, vísceras, carnes. Tudo isso, tintim por tintim, já está pré-gravado para vocês com uma excelente qualidade para você assistir no tempo que você quiser. Você tem 2 anos para assistir todas as aulas do curso, porque o processo de introdução alimentar é de 6 meses até 2 anos. Aí eu ainda dou 6 meses a mais para você revisar. Às vezes você já está grávida querendo fazer o curso, você tem tempo suficiente para aproveitar a introdução alimentar, né? Então você tem bastante tempo para assistir as aulas do curso. Que mais? Então a gente já falou, vou tentar acelerar um pouquinho, porque, como eu falei, eu sou muito apaixonada por esse assunto. Então eu começo a falar e eu não paro mais. Eu tenho que meditar, porque eu amo introdução alimentar. Então a gente já falou relacionamento com a comida, refeições em família, desenvolvimento motor, formar o paladar. A introdução alimentar é uma excelente oportunidade de você formar o paladar do seu filho para que ele goste dos alimentos saudáveis, para que ele goste da comida de verdade, para que ele goste da comida da sua família. Então, quando a gente está fazendo a comida para o bebê, não é só comidinha ao vapor, gente. Tem comidinha ao vapor, tem os leguminhos ao vapor, com certeza, são uma super ferramenta para você fazer vários ao mesmo tempo, é prático, você consegue alcançar uma textura ótima para o bebê. Mas não é só isso. A gente também usa o forno, a gente usa a frigideira, a gente faz ensopados, a gente faz sopas, a gente faz saladas, a gente faz diversos preparos, molhos, pensando que é sempre a comida da gente também, né? Não só do bebê, mas também da família. Pode usar tempero para o bebê, pode usar páprica, pode usar açafrão, pode usar canela, noz moscada, pimentão, limão, tomate, salsa, orégano, manjericão para deixar essa comida bem gostosa, apetitosa. A gente só não vai usar sal. E também não vamos usar açúcar, porque a gente está formando o paladar dessa criança. E a gente quer que. Você sabia que o bebê tem mais papilas gustativas do que nós adultos? Eles são mais sensíveis aos sabores. Então, quando vem aquela pera na boca dele, ele nunca comeu um brigadeiro. Ele não sabe o que é aquela explosão de açúcar de um leite condensado, ou de um biscoito de maisena, ou de uma gelatina, ou outros alimentos que o pessoal acha que são alimentos para criança, certo? Então, quando ele come aquela pera, ele sente toda a sutileza daqueles sabores. E isso forma o paladar dele. É isso que a gente quer. A gente quer um bebê que saiba apreciar a comida de verdade, que saiba apreciar os alimentos saudáveis. E por isso a gente tem isso faz com que a gente escolha certos alimentos, escolha certos temperos e certas preparações. O sal é a mesma coisa. A gente não quer um bebê que seja acostumado com uma quantidade de sal grande, um alimento salgado como gostoso, porque isso não é bom para ele, para a saúde dele. O rinzinho dele, inclusive, não está pronto até 1 ano para receber sal. Sódio dos alimentos naturais já é o suficiente para as necessidades dele. Então, até 1 ano a gente não oferece sal
E depois disso, a gente oferece sal em pequena quantidade, que é o sal da família, comendo de forma saudável. Oferecer comida diversa, gostosa, temperada e parecida com a da família ajuda a deixar o movimento mais prazeroso e previne a seletividade. Lembrando que com 1 ano o bebê vai estar comendo a comida da família. Então, para você ter uma transição tranquila, a gente faz a mesma comida da família desde o começo com poucas adaptações. E o quinto objetivo, por fim, nós vamos botar aqui, o quinto objetivo é que o bebê coma, que ele se nutra. O nosso quinto objetivo é nutrir o bebê. A gente quer que aqueles alimentos oferecidos a ele supram todas as necessidades nutricionais desse bebê. Essas necessidades nutricionais, elas não acontecem de um dia para o outro, elas vão gradualmente aumentando. Então, você tem tempo ali nos 6 meses de focar em todos esses outros objetivos sem preocupação. Quando a gente dá um alimento para um bebê ali com 6 meses e ele não come, ele bota na boca e cospe, ou ele bota pouquíssimo na boca, ou acaba mais amassado e no cadeirão do que na boca dele, não tem problema, porque progressivamente ele vai comendo cada vez mais à medida que ele desenvolve as suas habilidades, à medida que ele fica familiarizado com as refeições da família, à medida que a rotina vai se estabelecendo, ele vai comendo cada vez mais. E com 7, ou melhor, 8 meses, ele já vai estar comendo uma boa quantidade. Quando você faz uma introdução alimentar bem feita, com 6, 7 meses, você não fica focando em comer, mas naquelas outras coisas que eu falei. Quando você faz os formatos certos, escolhe os alimentos mais legais, e faz isso funcionar na rotina da sua família, com 8 meses o seu bebê já vai estar comendo uma quantidade bem legal, que é justamente o que ele precisa. E quando a gente fala sobre nutrir o bebê, a gente também pensa nas necessidades nutricionais dessa fase. Você sabe quais são os nutrientes que o bebê precisa que tem maior relevância na alimentação dele? O ferro é um deles. A deficiência nutricional mais comum nessa fase é ferro, outra bem comum é de vitamina A. Então, quando a gente vai escolher os alimentos que a gente coloca na alimentação do bebê, a gente coloca foco nesses alimentos. E a gente constrói as refeições para que elas sejam ricas nesses nutrientes. Não focando nos nutrientes em si, mas nos alimentos que são fonte. Então, eu sempre indico começar já com o café da manhã com uma fruta ou um lanche com uma fruta e uma refeição completa, tipo almocinho ou jantar, com foco nos alimentos que são ricos em proteína, em ferro, que é isso que o bebezinho precisa nessa fase. Não porque com 6 meses ele precisa comer, não sei quando, mas porque ele vai progredindo nas habilidades, progredindo a quantidade que ele vai comendo, e aí quando ele tiver com 8, 9 meses e a necessidade de ferro tiver assim, realmente, né, requerendo desse bebê que ele coma, ele já vai estar comendo, porque você fez uma boa base naqueles primeiros meses, porque ele se acostumou muito bem a comer aqueles alimentos que são os mais nutritivos para ele. Então lá no Neném Comilão a gente tem aulas só para falar sobre esse objetivo, com seleção de alimentos para você começar. Alimentos que respondem a tudo isso. Então, são alimentos que são fáceis do bebê se autoalimentar, que vão ter bastante ferro, vitamina A, fibras para o intestino dele continuar funcionando e todas essas outras coisas. O meu objetivo no Neném com Milão é dar para vocês não só o conhecimento, mas também as ferramentas e os instrumentos para que a introdução alimentar do filho de vocês seja uma fase feliz, tranquila, gostosa, e para que vocês consigam criar pequenos comilões aventureiros, intuitivos. Para que eles não tenham os mesmos traumas, às vezes, em relação à alimentação que muitos dos pais e mães têm, para que eles não tenham as mesmas dificuldades alimentares, a seletividade que você vê no priminho, no vizinho, aqueles padrões tão ruins da infância, para que ele seja uma criança que gosta de comer, para que ele seja uma criança que olha um tabule de pepino com cebola roxa crua aos 3 anos e pegue colheradas e fale: que delícia, mamãe. Você botou tempero sírio? Por quê? Porque ele vai ser um pequeno gourmilão, um gourmet, sabe? Ele vai entender de comida, ele vai gostar de comida, ele vai para a cozinha com você com prazer, ele vai na feira, vai saber a diferença entre uma berinjela e uma abobrinha. É isso que eu quero para o filho de vocês. E que vocês fazem isso tudo com muita praticidade para, de fato, a vida real, certo? Então não precisa ser complicado, pode ser a comida do dia a dia da família toda. Até porque isso é uma coisa que eu estava pensando agora há pouco e é a última coisa que eu vou falar antes de pegar as perguntas, tá bom? Se você não faz uma introdução alimentar com
os hábitos da família como base para sustentar isso, ela vai por água abaixo quando o bebê faz 1 ano. Então, se você faz todas as papinhas, congela e dá para o bebê tudo de saudável, gostosinho, ele come até junto com você, mas não a mesma comida que você, porque você e seu marido não comem verdura, né? Então, vocês fazem o arroz, um frango grelhado e um purê. É isso que você come, mas o bebê come quiabo, o bebê come abóbora, o bebê come pepino. Eu tô te falando, no momento em que esse bebê tiver entre 1 ano e 2 anos, quando ele perceber isso ao redor dele, ele vai passar a desenvolver seletividade, parar de comer aqueles alimentos. Então, a introdução alimentar, ela só se sustenta se os hábitos da família sustentam essa introdução alimentar nas próximas fases da infância. Então, o curso também é uma oportunidade para a família inteira mudar hábitos em direção à comida de verdade para todo mundo, para que essa introdução alimentar saudável seja sustentada pelos primeiros anos de vida e pelo resto da vida daquela criança. Então, agora eu vou pegar algumas perguntas, podem escrever no chat. O curso sempre fica aberto, minha bebê tem 2 meses e queria adquirir quando ela tiver 4 meses. Olha, a gente vai deixar ele aberto essa semana para as inscrições. A gente quis fazer esse lance do kit físico, então tem toda uma logística para a gente fazer esses aventais, pegar todos os produtos, fazer as caixinhas, mandar. Depois a gente vai fechar. E a gente só vai abrir no ano que vem. Então, faça as contas aí, se o seu bebê se encaixa. É melhor comprar agora, que você sabe que tá, do que deixar para o ano que vem, e aí o seu bebê já está perto dos 6 meses, e aí você quer se preparar, mas o curso está fechado. Então, eu compraria agora para garantir o kit e também garantir o acesso de 2 anos. Então, você vai ter 2 anos, com certeza. O seu bebê vai aproveitar o curso todo pela introdução alimentar, que é até 2 anos, e um pouco depois também. Ó, a Brenda falou: já comprei o Neném com Milão. Quantas refeições se inicia a introdução alimentar com 6 meses? No curso fala sobre cadeirão. A gente inicia a introdução alimentar com 2 refeições. Uma refeição que é só uma fruta, então café da manhã ou lanche, mas que é só uma fruta. E a gente inicia com uma refeição completa, seja almoço ou seja jantar. Eu geralmente indico café da manhã e almoço, porque são os horários que o bebê está mais desperto, mais feliz, mais tranquilo. Mas tem aquelas famílias que são um pouco mais noturnas, às vezes o pai chega tarde do trabalho, aí o bebê acaba dormindo mais tarde, então pode ser o jantar também, para que a família toda coma junta. No curso, um dos módulos do curso, o módulo 3 do curso, é um módulo de rotina alimentar. Lá eu te falo tintim por tintim como vai ser a rotina mês a mês para o seu bebê. Então, 6 meses tem lá o que que o seu bebê vai fazer? Leite, o esquema, leite materno ao acordar, café da manhã, fruta, lanche tal hora, tal coisa, almoço tal coisa, leite materno na hora da tarde, leite materno no jantar, e tem o esquema para fórmula infantil também. Então tem o esquema detalhado. E quais são os alimentos que você vai colocar ali também. Então, aos 6 meses, por exemplo, nas primeiras semanas, eu não indico que você comece com um pratinho completo, porque geralmente é muito para a família e muito para o bebê. O bebê vê aqueles 5 alimentos diferentes do nada, ele fica meio apavorado. Alguns bebês não, se dão super bem, mas a maioria dos bebês fala, gente, é coisa demais, e ele não aguenta ficar tempo suficiente no cadeirão para comer tudo. Então, eu indico que você comece com 2 alimentos nesse almoço, na próxima semana, 3 alimentos. E, gente, eu nem falei para vocês, tem o cardápio completo do primeiro mês para vocês. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Seguindo essa rotina alimentar, progressivamente aumentando a quantidade de alimentos que tem na pratinho desse bebê, para que não fique pesado para a mãe nem para o bebê, com lista de compras e receitas. E essas receitas são programadas para você fazer a mais e congelar, para que no próximo mês, nas próximas semanas, inclusive, fique mais fácil o seu trabalho. Então, na primeira semana, tem um esquema lá, lista de compras, cardápio, passo a passo. Você entra na cozinha, em pouco tempo você termina o seu trabalho com os vegetais cortados, frutas higienizadas, tudo pronto para a semana, a comidinha feita para a semana e uma parte congelada para as próximas semanas, e assim a gente vai fazendo o cardápio ser super prático. É para o primeiro mês, mas eu indico para todas as mamães, mesmo as que entrarem no mês 8, no mês 9, no mês 10, com 1 ano, a darem uma olhada e aplicarem isso com adaptação, porque
Se você seguir esse esquema por 4 semanas, você vai começar o seu estoque no freezer de preparações práticas e gostosas que dão para o seu bebê e para sua família inteira. Ela perguntou sobre o acesso, né? Acesso de 2 anos. A Ana falou que ouviu de uma nutricionista que, por estar longe do mar, poderia utilizar o sal, pois existe possibilidade de deficiência de iodo. O que acha? Deficiência de iodo não é muito comum no Brasil. Não vejo isso na literatura, não vejo isso na prática. E essa recomendação de sal, ela realmente é polêmica, porque o Ministério da Saúde falou que a gente pode adicionar sal, se for pouco sal. E aí não tem muito como você quantificar, e é por isso que eu continuo numa uma versão que é apoiada por outras sociedades internacionais, a Sociedade de Pediatria, que é segurar o sal até 1 ano. E aí depois a gente vai adicionando sal aos poucos. A necessidade de iodo deles é bem baixa, não é muito comum aqui no Brasil, não. Na gringa, a gente fala mais sobre deficiência de iodo. No curso terá cardápio? Sim, acabei de falar. O curso tem cardápio de 1 mês, que você pode usar no primeiro mês, pode usar nos meses subsequentes também. É, e é muito legal, porque tem lista de compras e tudo. Que mês do ano que vem? A Fernanda está perguntando. Janeiro ou fevereiro? Lucimeia falou: comprado, Marina. Minha bebê tem 5 meses, não ganha peso, não está pronta para IA. Espero os sinais? Sim, espero os sinais. Os sinais são o bebê ter 6 meses, porque isso traz maturidade gastrointestinal, estar sentado firme, ter controle do pescoço, da cervical, ter interesse para os alimentos, pegar objetos e levar à boca. Se você não esperar e começar de forma precoce, você vai precisar furar esses objetivos e dar o bebê papinha, vai ter que segurar esse bebê, ele vai ter um risco maior de engasgo, por isso que você não vai poder dar alimentos inteiros, então vai prejudicar esse desenvolvimento. Não vale a pena. Converse com seu pediatra, que seja um pediatra atualizado também, mas o leite materno e a fórmula são a solução. Muda a rotina desse aleitamento, muda a rotina dessa fórmula, muda a diluição, muda a quantidade, investiga a PLV, que é um dos motivos mais comuns das crianças não ganharem peso. Às vezes tem crianças que não têm diarreia, distensão abdominal, assadura, não tem nenhum daqueles sintomas clássicos, mas não consegue ganhar peso, e é a PLV. Então, ao invés de começar a alimentação com o despreparo do bebê, investigue por que que está acontecendo isso, sabe? Às vezes é uma questão de aleitamento materno, precisa ir no osteopata, precisa fazer um piquezinho na língua, precisa ver essas questões. Começar a alimentação não vai solucionar o que está causando isso, entendeu? E ela está com 5 meses, está super pertinho. Ana falou: já comprei o curso. Bem-vinda, Ana. Desde os 6 meses eu fiz BLW e alguns poucos alimentos amassados. E alguns alimentos ela até coloca na boca e experimenta, mas não come praticamente nada. Ela já faz 8 meses. Estou cada dia mais preocupada. Ana, a gente vai ver tudo isso no curso. Às vezes é uma questão de rotina alimentar, de espaçamento e frequência de leite materno e de fórmula. A gente fala de livre demanda, mas a livre demanda não é a mesma coisa de livre oferta de leite materno. Eu não sei se o seu caso é isso, mas uma das coisas que acontece é a gente falar os profissionais de saúde falarem livre demanda, é a mãe entender, então eu posso dar peito o dia inteiro, todo dia, o tempo todo. Não é isso. A gente precisa colocar esse bebê num esqueminha e ofertar de maneira inteligente, de maneira que vai respeitar a digestão desse bebê, que vai dar a oportunidade, inclusive, dele ter fome nas refeições para que ele possa comer. Então, livre oferta não é a mesma coisa de livre demanda. Eu sou da livre oferta e explico também lá no nosso curso. Malu, bebê de 6 meses, dei banana na mão e ele mordeu um pedaço grande. Fiquei com medo e não dei mais. Ele fica tombando um pouco para frente na cadeirinha. Significa que não está pronto? Malu, provavelmente significa que ele não está pronto. E aí, se ele não está pronto, ao invés de amassar essa banana, espere um pouquinho mais. Treine um pouquinho mais. Se ele tem 6 meses e ele não está pronto, espera mais uma semana, espera mais 2 semanas, faz os exercícios de treinamento de sentar. Eu tenho isso lá no nosso curso também. Eu mostro para vocês como vocês fazem esse treinamento de sentar com eles no chão, como você vai fazer o treinamento também no tummy time, para que ele seja mais firme. Se o bebê pega uma banana e pega um pedaço grande na boca, é exatamente isso que a gente espera que ele faça. E é assim que ele vai comer. Se ele não morder pedaços, como é que ele vai comer? Ele precisa morder pedaços grandes. E é mordendo pedaços grandes que ele vai aprender que ele precisa mastigar, lateralizar
e levar essa comida para um pouquinho mais adiante na boca. E o que que vai acontecer? Ele vai acionar o gag, o reflexo de gag. E o reflexo de gag vai fazer com que ele faça o glu, e aí o glu vai tirar esse pedaço de banana e ele vai voltar para a boca. Eu tenho no curso diversas imagens de gag para vocês se familiarizarem, porque quanto mais a gente assiste, mais a gente fica tranquila na hora que o gag acontece. Porque na hora que o gag acontece, a gente não pode tirar o alimento da boca do bebê, a gente não pode alarmar o bebê, filho, filho, tá bem? Não, a gente precisa ficar tranquilo e esperar o bebê resolver sozinho. Lá eu explico tintim por tintim qual é a diferença de gag e engasgo e tenho o que fazer também de primeiro socorro se aconteceu um engasgo. Mas o engasgo só vai acontecer se for um alimento na textura, no formato, incorretos. Eles geralmente acontecem, por exemplo, com o que eu falei, né? Uva, tomate cereja, ovo de codorna, melancia, um grande pedaço de melancia. Porque a melancia, ela é sólida e líquida ao mesmo tempo, você já percebeu? Ela é sólida, mas de repente o bebê morde e vem um tanto de líquido de uma vez. Aí ele pensa, líquido, vou engolir. Aí ele engole um pedaço sólido. Então, tem cortes seguros e tem um procedimento. É, o jeito melhor de fazer. E eu ensino tudo isso, tintim por tintim no neném comilão, para você estar tranquila. Mas o gag é uma coisa que a gente comemora. Quando a gente sabe o que que é o gag, a gente sabe identificar, a gente sabe que ele vai acontecer, a gente dá comida pro bebê, ele faz o primeiro gag, a gente faz, isso aí, funcionou, você conseguiu, você fez o seu gag, protegeu, e agora você vai aprender a comer. E aí, os gags vão acontecendo cada vez com menos frequência, eles acontecem mais nas primeiras semanas, e aí o bebê já aprende que ele não pode mastigar, engolir pedaços muito grandes e para de fazer tanto gag. Com quantos meses pode introduzir carne? Deve introduzir com 6 meses. Deve introduzir com 6 meses. Como eu falei, a necessidade de ferro e proteína é alta, né? Ferro é um dos primeiros que a gente quer que ele tenha solidificado esse consumo. Então, carne a gente oferece desde o começo. O bebê precisa estar sentado sem as mãos, ela fica sentada, mas com as mãos apoiadas para frente. Ela faz assim? Uai, o que que acontece se ela pegar uma comida para levar para a boca? Ela cai, não é? Então ela precisa estar firme. Isso é inclusive um dos testes lá no curso, nessa aula de bebê, de prontidão do bebê, eu mostro para vocês vários bebês, alguns bebês que estão prontos, outros bebês que não estão prontos, e eu mostro inclusive como às vezes a cadeirinha engana a gente. Sabe aquela cadeirinha bumbo? Ela sustenta tanto o bebê que às vezes a gente acha que o bebê tá pronto, mas aí quando você coloca um objeto na mão dele, ele começa a desequilibrar. É assim que a gente sabe que ele realmente não está pronto. Então ele precisa estar sentado firme e quando ele pega um objeto, um brinquedo, ele leva a boca sem problema. E é assim que a gente sabe que o bebê está pronto. E aí, pessoal, mais dúvidas? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que foi super rica, né? A nossa aula. Eu vou repetir sobre o nosso brinde, porque nós ainda temos alguns, eu acho que uns 20. Então, a gente tem aqui o nosso box, que eu preparei com muito carinho para as primeiras alunas do Neném com Milão. Estou muito feliz que já temos várias. Nós vamos. Vocês vão aproveitar muito isso aqui. Temos o nosso copo 360, que é ótimo para oferecer água para o bebê. Um kit de higiene bucal, para você começar a escovar o dentinho do bebê. Temos a forminha com tampa para congelamento e o meu xodózinho, o melhor avental de todos para bebês nenéns comilões, que é um avental exclusivo, inclusive essa estampa aqui é exclusiva do Neném Comilão, feito pela Aurora Senhora, impermeável de manga comprida para proteger a roupinha do bebê e você ter uma introdução alimentar muito tranquila. Tem aula também sobre como minimizar a sujeira, todas essas dicas. Ah, então, o nosso curso tem módulo 1, tudo que você precisa saber antes de começar a introdução alimentar, todas essas partes para você ter segurança. Então, eu falo sobre gag, falo sobre engasgo, como você vai se preparar para a mudança, o que que você precisa comprar no guia do enxoval, como saber se o bebê está pronto, como os pais precisam estar prontos, como estabelecer limites com amor ao redor da mesa para que você evite seletividade depois. No módulo 2, eu falo sobre a comida do bebê. Então, eu falo sobre quais são os alimentos que vão responder esses objetivos aqui. O que que você vai escolher para dar para o bebê? Quais são os formatos, quais são as texturas, quais são os alimentos que fazem menos sujeira, quais são os alimentos que são mais ricos nutricionalmente para o seu filho. Tudo isso lá, tintim por tintim. O que que não pode oferecer para o bebê? Tem essa aula. Como você vai introduzir alérgenos para o seu bebê? Como que você vai introduzir leite, trigo, amendoim, peixe, frutos do mar?
oleaginosas para o seu bebê de forma segura, diminuindo o risco de alergia. Como você vai fazer uma introdução alimentar vegetariana? Tem uma aula só sobre isso lá, quais são as substituições, adaptações que você vai fazer, e o que que o seu bebê precisa, o que que você precisa ficar mais atento na nutrição do seu bebê se você é vegetariano. No terceiro módulo, eu te falo tintim por tintim rotina alimentar. Então tem lá 6 meses, como é que é a rotina alimentar, o que que ele vai comer quando, como é que vai ser o aleitamento e as refeições, que horas, é claro que as horas você vai adaptar para sua rotina, mas o espaçamento de horas, como é que vai ser as texturas, então eu mostro para você como é que vai ser a textura se você fizer papinha, como é que vai ser a textura se você, e o formato se você fizer BLW, como é que vai ser se você fizer introdução alimentar participativa. De 7 a 8 meses, mesma coisa, a gente vai progredir essas texturas, a gente vai falar sobre as novas habilidades que esse bebê vai ter, 9 meses também, tudo isso com a rotina alimentar para você seguir mês a mês, de 12 a 24 meses também, tudo visual, eu mostro para vocês na cozinha mesmo. Depois tem um módulo prático em que eu vou cozinhar com vocês e mostrar como é que corta, como é que faz para oferecer frutas, hortaliças, leguminosas, grãos, tubérculos, ovos, vísceras, tudo isso para você ter facilmente ali no seu dia a dia, né? Os formatos, as adaptações dos 6 meses até os 2 anos. E também te mostro como você vai cozinhar tudo numa panela só. Você tem o cardápio com as receitas para ser super prático. O seu primeiro mês de A e todos os outros meses, se você usar as dicas de usar o seu congelador como seu melhor amigo. E tem também um módulo só de tirar dúvidas. Então, eu já deixei pré-gravado para vocês. O que fazer quando o bebê começa a cuspir e jogar comida no chão? O que fazer quando o seu bebê não aceita certo alimento e começa a demonstrar seletividade? O que fazer quando o bebê tem alguma alergia? O que fazer quando? E aí tem várias situações comuns, várias dúvidas comuns e a minha ajuda, porque com 6 meses talvez não aconteça, mas com 9 meses, 10, 12, 14, 18 até 24 meses, a gente está ali para te ajudar, para te apoiar durante toda a introdução alimentar. E a gente tem vários bônus também. Tem a aula sobre seletividade, que vai ser ao vivo com vocês, a aula sobre como fazer a transição entre papinhas, se você começou assim, mas você quer um método mais autônomo, vou te mostrar essa transição. Receitas até mesmo para o aniversário de 1 ano. Como é que você vai fazer o bolo sem açúcar, os docinhos sem açúcar, uma comidinha que o seu bebê vai conseguir aproveitar. Todos esses bônus estão disponíveis para vocês. Então, se você quer, aproveita o link está aí na descrição para você. Fernanda falou: acho que não estava aqui quando você falou. Como vai ser para receber a caixa? Acabei de comprar. A gente vai pegar as informações todas de endereço de vocês e vai mandar o bônus, tá bom? Então, aguarde o e-mail perguntando todas essas informações e a gente vai mandar tudo para a casinha de vocês. O frete já está incluído, né, no valor do curso. Gente, foi um absoluto prazer passar essa hora conversando com vocês sobre introdução alimentar. Passaria muito mais horas, mas agora a gente vai ter o Neném com Melão para vocês aproveitarem e para a gente continuar conversando sobre esse assunto. Eu vou amar ver as fotinhas e ver os vídeos dos nenéns comilões de vocês com o avental, comendo, explorando, cuspindo, tendo gags, aprendendo a comer, aprendendo a fazer a pinça. É muito gostoso. Eu mal posso esperar para que vocês comecem a ver os bebês de vocês se tornando nenéns comilões. Porque é um privilégio e é uma alegria, como mãe, como pai, a gente ver o nosso filho se desenvolvendo, comendo bem, comendo tranquilo, não sendo seletivo, desenvolvendo suas habilidades, contando piada ao redor da mesa com você. É muito gostoso mesmo. Muito obrigada por estarem aqui. Alguém perguntou se ainda tem o bônus. Ainda tem o bônus. Ana comprou. Bem-vinda, Ana. Ana Carolina, ainda tem o bônus, sim. Eu acredito que até o final da noite a gente ainda vai ter alguns, porque da última vez que eu vi, acho que ainda tinham 20. E é isso. Sejam muito bem-vindos ao Neném com Milão. Quem ainda não entrou, eu espero você lá. E é claro que vocês também podem continuar aproveitando vários conteúdos no Instagram, no YouTube, porque esse assunto agora vai estar sempre na minha boca, porque eu amo introdução alimentar. Eu vejo vocês então na próxima e um grande abraço. Tchau!